Olá! Com muita alegria, estamos de volta em mais um episódio do nosso podcast Raízes da Fé. É uma alegria estar aqui para essa conversa. Hoje, meu irmão, minha irmã, o papo é direto ao coração. Vamos falar de esperança, de fé em Deus e de luz em meio à escuridão. Um tema muito necessário sempre. E para isso, vamos mergulhar num versículo curto, mas que carrega um poder imenso. Gênesis 1:3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Simples e direto. Talvez alguém pense, só isso. Mas olha, essa frase simples é uma das declarações mais impactantes da história da humanidade. Ela carrega fé, transformação, criação, recomeço, clareza, direção. Tudo isso está aí. E o mais bonito é que Deus continua dizendo haja luz até hoje. É sobre isso que a gente vai conversar. Exato. Vamos começar então pelo cenário antes da luz. Gênesis 1, versículo 2. Isso. Ele descreve a terra, como era mesmo, sem forma e vazia, e tinha trevas sobre a face do abismo. É uma imagem forte, né? Caos, ausência de ordem, escuridão total, um vazio. Total. E é interessante como essas palavras, sem forma, vazia, trevas, às vezes parecem descrever sentimentos nossos, né? Com certeza. Momentos da vida em que a gente se sente meio perdido, sem direção clara, sabe? Ou com aquele vazio por dentro, pensamentos pesados. Decisões difíceis, parece que tá tudo escuro mesmo. Exato. Mas tem um detalhe crucial ali no finalzinho do versículo 2. É importante. Qual? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que coisa. Mesmo no meio daquele caos aparente, daquela escuridão, Ele já estava lá, presente. presente e ativo, se movendo, pairando sobre a situação. Isso sugere que Deus não está distante da nossa desordem. Ele já está ali, antes mesmo da solução aparecer. Hum, isso muda a perspectiva, não é que ele chega depois, ele já está. E aí vem o versículo 3. O ponto de virada. E disse Deus. A ação começa com a palavra dele. E disse Deus, não é e Deus pensou e Deus desejou, é disse. Tem uma força nisso, né? Total. Enfatiza que a fé muitas vezes começa quando a gente acredita que Deus fala, que a palavra dele tem poder real. E hoje em dia com tanto barulho, né? Mídia, redes sociais, opiniões para todo lado, ouvir essa voz específica. É um desafio, mas a palavra de Deus é diferente. Ela é criadora, viva, sabe? Ela transforma a realidade. E ele não pediu licença, não negociou. Ele declarou com autoridade: haja luz. Exatamente. Uma ordem direta com poder inerente. E essa mesma palavra criativa, essa autoridade continua valendo hoje para as nossas situações escuras. Faz todo sentido. E por que a luz? Porque haja luz foi a primeira coisa. Bom, a luz é fundamental, né? Fisicamente falando, ela permite ver, organizar, mas o simbolismo vai muito além. Simbolismo de quê, por exemplo? Esperança, em primeiro lugar. Revelação, quando algo escondido vem à tona. Orientação, um guia no escuro. Calor, vida, é muito mais que só clarear o ambiente. Entendi. Então, na nossa vida, essa luz pode se manifestar de várias formas. Claro, pode ser um ânimo que surge do nada num dia difícil, uma porta que se abre quando tudo parecia fechado, uma palavra de encorajamento de um amigo. Ou até uma clareza que vem lendo um versículo, né? Uma ideia nova. Isso é a presença de Deus acendendo a esperança de novo. É Ele dizendo haja luz sobre aquela situação específica. E a resposta? E houve luz. Imediata. Pois é, não tem discussão, não tem resistência. Falou e aconteceu. Ponto. E isso reforça a ideia de que nada pode impedir o agir de Deus, né? Se ele decide trazer luz, ela vem. Ninguém segura. A criação obedece. E isso conecta com a nossa parte também. Quando a gente decide viver pela fé, praticar o que ouve, a luz começa a brilhar na nossa vida também. É uma decisão nossa de acender o interruptor baseado na ordem dele. De certa forma, sim. É confiar que ele falou e vai acontecer. E como a gente traz isso para o concreto, para o dia a dia? Aquela sensação de peso no começo do dia, as crises, sei lá, no casamento, com os filhos, dívidas. Situações que parecem beco sem saída, né? Onde parece que não tem solução. Isso. Aí entra essa fé. Acreditar que, mesmo ali, Deus pode dizer, haja luz. E essa luz pode ser, como a gente falou, um novo ânimo para continuar,
Uma oportunidade inesperada, alguém que aparece para ajudar. Não é mágica, né? Não, de jeito nenhum. Fé não é mágica, é um estilo de vida. É confiar que a luz vem depois da noite, que Deus está agindo mesmo quando a gente não vê claramente. É uma postura de confiança. Então a mensagem central desse trechinho de Gênesis é poderosa mesmo. A palavra que transforma, a luz que ordena o caos e traz esperança. Exatamente. E vale para hoje, para quem está se sentindo em dias sem forma e vazios, ou perto do abismo, como diz o texto. Deus continua falando haja luz. Sobre corações, sobre famílias, sobre sonhos. Continua. E a promessa é, quando Ele diz, a luz vem. É um convite a não desistir, a crer que Ele ainda está criando, ainda está trazendo ordem onde há caos, que a luz de Deus pode brilhar em qualquer escuridão pessoal que estejamos enfrentando. Essa é a esperança. E, para a gente pensar um pouco mais, fica a reflexão. Se a luz foi a primeira coisa criada pela palavra, que lugar isso dá para ela? O que a primazia da luz nos diz sobre o que é essencial para qualquer outra coisa existir ou ter ordem? Uma ótima pergunta para continuar refletindo. O que vem primeiro estabelece um fundamento, né?